Messieurs, mademoiselles, bonjour à tous. Je suis très content de vous revoir ici de nouveau pour une autre leção de français. Ok, pessoal? Que bom que vocês estão aqui de volta, ok? Vamos aprender então a nossa sexta lição e a última sobre adjetivos, ok? Nessa divisão de vocabulário, nós estamos fechando então com uma quantidade bastante boa, né? 48 adjetivos, que são um dos mais importantes para a gente fazer a nossa comunicação dentro do francês. Então nós vamos ver agora quais são as estruturas que nós vamos aprender hoje e mais os 8 adjetivos que nós teremos pela frente, ok? Vamos lá então, pessoal? Vamos dar uma olhadinha na tela? Vamos lá. Les adjectifs. Les adjectifs. Então nós temos aí uma senhora com várias mãos, né? Para dar a ideia de que ela está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E temos aqui uma pessoa que está, me parece, bastante cansada. Então, quais são os 2 adjetivos? Um é occupé, nós temos aqui para o feminino, a gente acrescenta mais um E, né? Occupé. E aqui nós temos fatigué. Occupé, fatigué. E aqui temos de novo mais um E se for para o feminino, tá ok? Então nós já vimos nas outras aulas, né, que esse entre parênteses é que se for para o feminino, como tem que estar de acordo com o gênero, a gente tem que colocar após essa função masculina aqui, né? Porque eu estou colocando aqui embaixo sempre como é que aparece nos dicionários. Geralmente o dicionário aparece sempre na forma masculina. Mas de acordo com o contexto, com o substantivo, a palavra pode se alterar e pode ser feminina. E aí nós temos que fazer os devidos ajustes. Vamos lá então, pessoal, vamos ver qual é o contexto. Que pouvez-vous dire au sujet de la femme et de l'homme dans cette image? Que pouvez-vous dire au sujet de la femme et de l'homme dans cette image? Que nós poderíamos colocar, em vez de dans cette image, poderíamos colocar sur cette image. O que você poderia dizer sobre a mulher e o homem dentro dessa imagem aqui, dentro desse contexto aqui, né? Dentro desse contexto, o que a gente poderia dizer? Que pouvez-vous dire au sujet de la femme et de l'homme dans cette image? Bom, então, eu poderia dizer que la femme semble très occupée et l'homme semble très fatigué. A mulher parece bastante ocupada, très occupée, você veja que foi colocado aqui mais um E porque é feminino, né? Et l'homme semble très fatigué. A mulher parece bastante ocupada e o homem parece bastante cansado. Ok? O próximo, então nós temos aqui a famosa Torre Eiffel, na França, né, Paris, e temos aqui um menino atravessando uma senhora na faixa de pedestre, parecendo uma criança muito caridosa, né? Vamos ver o que fala sobre isso? Vamos lá. Aqui eu tenho célèbre, que significa famoso, conhecido, né? E nós temos aqui gentille. Se fosse feminino seria gentille. Ok? Então nós temos aqui famoso e gentil, bondoso, caridoso e assim por diante. Vamos ver qual o contexto. Que pouvez-vous dire de cet endroit? O que você poderia dizer deste lugar? De cet endroit. Bom, eu poderia dizer que cet endroit est très célèbre. Cet endroit est très célèbre. Esse lugar é bastante famoso, né? Torre Eiffel, esse lugar é bastante famoso. Cet endroit est très célèbre. E que pensez-vous de ce petit garçon? O que você acha desse garotinho? Que pensez-vous de ce petit garçon? O que você acha desse garotinho? Eu posso dizer o seguinte: ce petit garçon est très gentil. Ce petit garçon est très gentil. Esse menininho é bastante gentil, bastante caridoso, bastante bondoso. Ok? Então eu tenho célèbre e gentil. Próximo. Na próxima página nós temos um copo fumegante de café e temos aqui um pedaço de pizza, né?
Vamos ver o que está falando sobre isso? Vamos lá, vamos ver o que está falando sobre isso. Aqui eu tenho sucre, sucre, que significa doce. Sucre, se for feminino teria mais o E, né? Sucre. E aqui eu tenho salé, salé, que significa salgado. Se for feminino, teríamos aqui salé, mais o E atrás. Ok? Vamos ver qual é o contexto, pessoal? Vamos lá ver? Vamos lá. Que pensez-vous du café? Que pensez-vous du café? O que você acha do café? O que você acha do café? Ou o que você poderia dizer sobre o café? Aí eu poderia dizer o seguinte. Je pense que le café est trop sucreux. Je pense que le café est trop sucreux. Eu acho que o café está doce demais. Esse trop indica demais, né? É uma ênfase para indicar que passa do limite, né? Em alguns momentos passa do limite. Je pense que le café est trop sucreux. Eu acho que o café está doce demais. Ok? Que pouvez-vous dire au sujet de la pizza? Que pouvez-vous dire au sujet de la pizza? A palavra pizza pode ser usada com a forma americana, né? E alguns podem dizer com a forma mais do francês, afrancesado, né? Pizza ou pizza com a origem da pronúncia do italiano, né? Que pouvez-vous dire au sujet de la pizza? Aí eu poderia dizer, je pense qu'elle est trop salée. Je pense qu'elle est trop salée. Eu acho que ela está salgada demais. Je pense qu'elle est trop salée. Eu acho que ela está salgada demais. Sucre, salé. Ok? Vamos ver o próximo? Aqui nós temos umas crianças, parece que no cinema, assistindo filmes, né? Aqui nós temos algumas crianças lendo livros. Então, quais são os dois adjetivos sobre esse contexto? Vamos ver? Então, nós temos aqui, ó, intéressant, intéressant, para o feminino seria interessante, com E, né? E temos aqui important, important, e se fosse para o feminino teria o E, importante. Então, nós temos intéressant e important. Então, o que está sendo falado sobre isso? Vamos ver o contexto, pessoal? Vamos ver? Qu'est-ce que les enfants font maintenant dans ces images? O que as crianças fazem agora, estão fazendo, né, poderia ser, né, essa ideia do francês, o que essas crianças estão fazendo agora nessas imagens? Ok? É uma expressão para fazer perguntas no francês, né? Qu'est-ce que les enfants font maintenant dans ces images? O que eles fazem dentro dessas imagens? Ou seja, nessas imagens, o que as crianças estão fazendo? Vamos ver o que eu poderia responder. Aí eu poderia dizer o seguinte. Ici, je pense que les enfants regardent un film intéressant. Ici, je pense que les enfants regardent un film intéressant. Aqui eu acho que as crianças estão assistindo um filme interessante. Je pense que les enfants regardent un film intéressant. Eu acho que eles estão assistindo um filme interessante. Aqui, todo mundo quietinho, né? Mais ici, je pense que les enfants lisent des livres importants au sujet de l'histoire du cinéma. Mais ici, je pense que les enfants lisent des livres importants au sujet de l'histoire du cinéma. Mas aqui eu acho que os estudantes, as crianças, né, estão lendo livros importantes a respeito da história do cinema. Ok? Então vamos lá. Qu'est-ce que les enfants font maintenant dans ces images? Ici, je pense que les enfants regardent un film intéressant. Mais ici, je pense que les enfants lisent des livres importants au sujet de l'histoire du cinéma. Mas aqui eu acho que as crianças estão lendo livros importantes a respeito da história do cinema. De novo. Ok? Então, vamos ver de novo isso aqui, pessoal? Vamos lá. Já sabemos, né? O que as crianças estão fazendo agora nessas imagens. Eu acho que as crianças estão assistindo um filme interessante, mas aqui eu acho que as crianças estão lendo livros importantes sobre a história do cinema. Ok? Vamos lá? Qu'est-ce que les enfants font maintenant dans ces images?
Ici, je pense que les enfants regardent un film intéressant. Mais ici, je pense que les enfants lisent des livres importants au sujet de l'histoire du cinéma. Ok, pessoal? Então não se esqueçam de rever tudo isso, né? Terminamos então a 6ª aula sobre adjetivos, 48 adjetivos no total. Não se esqueçam de revisar, porque vocês vão ter aí bastante vocabulário, bastante contexto e também aprender um monte de estruturas de como fazer perguntas, né? Para dar opinião, essas coisas aí. Então a gente se vê nas próximas aulas de francês, que serão muitas, ok? Je vous remercie pour avoir regardé la vidéo, ok? Au revoir, au revoir.